Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e hoje eu vou começar uma nova série aqui, tratando de um assunto de suma importância, que diz respeito a nós todos, assim como a série anterior sobre o livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Eu vou trabalhar um pouco as ideias desse livro aqui, Rapicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, de Edgar Cabanas e Eva Illouz, né? Eu vou começar com a introdução aqui para a gente ter uma ideia do lugar para onde a gente vai, né? O filme de Hollywood, A Procura da Felicidade, vocês devem conhecer, estourou em 2006 com uma bilheteria de 307.077.300 dólares, uma grana boa, né? Baseado no best-seller autobiográfico de Christopher Gardner, um afro-americano de classe média baixa que saiu da pobreza e se tornou um homem de negócios bem-sucedido, corretor da bolsa e palestrante motivacional. O filme se passa no início dos anos 80 e começa com Ronald Reagan na televisão anunciando más notícias sobre a economia. O momento não poderia ser pior para Gardner e sua mulher, Linda, ambos com dificuldades para manter fora da pobreza a si mesmos e ao filho de 5 anos. A situação da família é bastante grave. O casal mal consegue pagar o aluguel, as contas do dia a dia e a creche da criança. Persistente e talentoso, Gardner é um sujeito determinado que anseia por uma carreira melhor e, apesar de tudo, permanece otimista. Um dia, parado diante de uma das corretoras de valores de maior prestígio do país, ele observa os rostos dos funcionários que estão saindo do prédio. Eles todos parecem tão felizes, Gardner pensa. Por que não posso ser como eles? Esse pensamento o inspira a trabalhar ali naquela empresa. Seu carisma e seu traquejo social lhe abrem as portas para um programa de estágio altamente competitivo, ainda que não remunerado. Linda, no entanto, não apoia seus sonhos. Quando o marido fala que pretende ser corretor, ela rebate com sarcasmo. E por que não astronauta? Ela é retratada como o contrapeso de Gardner. Pessimista, reclamona, o tipo de pessoa que desiste fácil. E abandona a família, justo quando a situação não podia ficar pior. Sem o apoio econômico da mulher, Gardner se vê desamparado. Expulso de seu apartamento sem pensão, ele e o filho se veem forçados a se mudar para um abrigo destinado a moradores de rua. Apesar de tudo, ele não se deixa abater pelas circunstâncias diante dos CEOs do programa de estágio e de seus concorrentes saídos de faculdades de elite. A gente vê aqui que o Gardner ele tem uma grande desvantagem, né? Primeiro que ele é negro. Segundo que os concorrentes dele para o estágio são homens brancos saídos de faculdades de elite, né? Com outro trajeto aí, com vários privilégios. Ele passa a imagem de bem-sucedido, apesar de tudo, né? Trabalha dia e noite, acumulando 2 empregos enquanto estuda pesado para a prova final do estágio e ainda cuida muito bem do filho. E é obstinado. Nunca deixe que alguém lhe diga que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, deve zelar por ele. Se quer alguma coisa, vá atrás. E ponto final. Diz ele ao filho durante uma partida de basquete. Gardner termina entre os finalistas do programa e acaba conseguindo um emprego de seus sonhos. Felicidade é isto aqui, declara ao cabo do filme. Esse é o resumo do filme A Procura da Felicidade, né, do Will Smith. Filme bonito, claro, muito bem bonito. O Will Smith é um ótimo ator, gosto muito. O filho dele também é maravilhoso. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de crítica para essa história bonita. Um aspecto interessante do sucesso internacional do filme é que ele diz muito da onipresença da felicidade, tanto o ideal como a busca, em nossa vida cotidiana. Ela está por toda parte, na televisão e no rádio, em livros e revistas, nas academias de ginástica, nas dicas de alimentação e dieta, nos hospitais, no trabalho, na guerra, nas escolas, nas universidades, na tecnologia, na internet,
nos esportes, em casa, na política e, claro, nas gôndolas do supermercado, né? Onde está aí toda essa busca, esse ideal de felicidade que a gente se depara todo dia. A felicidade ronda nosso imaginário cultural, a ponto de ser uma presença ad nauseam em nosso dia a dia. É raro passar um dia inteiro sem ouvir ou ler alguma coisa sobre ela. Uma simples busca na internet resulta em centenas de milhares de ocorrências do termo. Antes da virada do século, a Amazon listava não mais do que 300 livros com a palavra felicidade no título. E hoje, essa lista inclui mais de 2.000. O mesmo vale para o número de tweets e posts no Instagram ou Facebook que as pessoas compartilham todos os dias. Ela desempenha um papel fundamental na compreensão corriqueira que temos de nós mesmos e do mundo, uma noção que nos parece soa tão familiar que já não pensamos nela. Seria estranho ousar questioná-la? Seria estranho a gente questionar essa ideia de felicidade tão presente em todos esses lugares que a gente colocou? Eu acho que é preciso. Questionamento com crítica é sempre muito bem-vindo, né? A bateria do celular acabando, um escândalo, apesar de estar no silencioso. Mas vamos lá. Não apenas a frequência e a ubiquidade das ocorrências da palavra, porém, mudaram radicalmente nas últimas décadas. O modo como começamos a entender a felicidade também passou por uma transformação drástica. Já não a relacionamos ao destino ou às circunstâncias particulares. A ausência de problemas, corolário de uma vida plena, ou então mero prêmio de consolação para os pobres de espírito. Hoje, ela costuma ser vista como uma atitude passível de ser engendrada pela força de vontade, resultado do treino de nossa força interior e nosso eu autêntico, única meta que faz a vida valer a pena, o padrão pela qual devemos medir o valor de nossa biografia, o tamanho de nossos sucessos e fracassos e a magnitude de nosso desenvolvimento psíquico e emocional, né? Mais importante, a felicidade passou a ser um modelo, a encarnação da imagem ideal contemporânea do bom cidadão. A história de Gardner ganha especial interesse pelo ponto de vista. A história de Gardner ganha especial interesse deste ponto de vista. Um dos aspectos mais atraentes do filme não está no que ele diz sobre a noção de felicidade em si, mas no que revela sobre o tipo de cidadão capaz de alcançá-la de modo legítimo. O que o enredo propõe é que a felicidade não é tanto uma coisa, mas um determinado tipo de pessoa, individualista, fiel a si mesmo, resiliente, motivada, otimista e com um alto grau de inteligência emocional. O filme transforma o protagonista na personificação ideal do sujeito feliz e apresenta a felicidade como o eixo da vida exemplar. Ao organizar e mobilizar o eu em torno de certos valores ideológicos, pressupostos antropológicos e virtudes políticas. Bom, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aí um exemplo que a nossa sociedade adora, bons exemplos, né? Bons exemplos. Esses bons exemplos a gente pode pensar em muitos aspectos, né? Claro que quando a gente vê o filme, a gente se emociona, a gente acha bonito, a gente admira a determinação do Gardner, né? Ali interpretado pelo Will Smith. Porém, a gente tem muitos problemas aí, porque é uma história pontual, né? É a história de um cidadão com uma história, com um tipo de personalidade, e ele vai pagando um preço para se adentrar nesse mundo, né? E tem um grande problema aí que é a questão do exemplo, né? Fulano serve de exemplo. Ontem mesmo vi uma postagem no Facebook de um menino, um rapaz jovem, muito jovem, de uma foto dele estudando na rua com livro, do lado da moto dele, que ele é entregador, né? E a descrição era mais ou menos assim: era motoboy aproveita momentos de folga para estudar na rua. Daí tinha uma descrição lá, uma legenda,
dizendo que apesar das dificuldades, ele é uma pessoa que não se queixa, não reclama e continua persistindo, né? Quando a gente defende esse tipo de ideia, quando a gente usa esses exemplos para legitimar alguns discursos neoliberais, individualistas, a gente vai negando toda uma estrutura que está em volta da gente, né? Aquela coisa, você tem que buscar a felicidade, ser obstinado, resiliente e andando assim, né, como se em volta não tivesse um mundo caindo, né? Um pouco do que eu disse no vídeo anterior sobre essa ideia de pessoa evoluída e tal. E assim, se a gente for pegar os dados reais mesmo, só diria uma coisa: vai na Praça da Sé, sei lá, vai ali na região do Glicério, no centro de São Paulo, tô falando de São Paulo aqui, e tenta encaixar a realidade aqui, né, que se fala do filme e tal. Quantas pessoas não estão na rua, em abrigos, né? Se a gente defende essa ideia de que basta ser persistente, ser resiliente, ter como horizonte essa felicidade, né? Aqui no caso do Gardner, do filme, ele olha os caras brancos de terno saindo ali das empresas e ele se pergunta, né, por que eu não posso ser feliz como eles? Né? Porque eles transmitem essa ideia de felicidade, de poder, de sucesso. Né? E a gente sabe que isso dentro da cultura norte-americana é muito presente, né, do vencedor e do fracassado. No ideal imaginário norte-americano, né, tudo se trata de uma questão individual. Né? A gente não precisa de um coletivo, basta a gente ter fé, lutar, que a gente vai conseguir. Só que assim, matematicamente isso é impossível. Né? Como eu falei agora da Praça da Sé, das regiões mais pobres, aqui em Itapevi, onde eu moro, não existe, como se diz, estrutura para isso, base, ferramentas. Né? Hoje a gente vive, como eu falei aí, né, do exemplo da postagem do Facebook do menino. Pô, a gente vai ficar usando essas pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldade, como exemplo, e não questionar que, por exemplo, esse rapaz que está ali estudando na rua, com a moto dele parada ali, sujeito a vários riscos, né, de forma bem precária, a gente poderia pensar que ele podia estar, por exemplo, num emprego registrado, com CLT, com registros, né, e não tendo que estudar na rua. Não é bonito, a gente romancia o sofrimento, a pobreza, a desigualdade. Tudo isso, quando a gente faz assim e mira lá no horizonte, a tal da felicidade. Claro, felicidade é importante. Mas, quando vira um norte, um ideal, e a gente faz isso, como eu falei, e não olha para isso aqui, a gente perde a crítica. A gente acredita muito num eu, muito narcísico, muito egoísta, né? Então é isso. A partir de agora eu vou trabalhar um pouco desse livro aqui, Rapcracia, Fabricando Cidadãos Felizes, que apesar da capa aqui, né, ela engana, não é um manual de como ser feliz, não. É uma crítica a essa ideia de felicidade. Está contaminando aí nossa sociedade de forma bem nociva. Então é isso. No próximo vídeo eu retomo aqui a continuidade da introdução, que ainda tem bastante coisa legal, e a gente vai conversando aqui, né? Então beijos e abraços, se cuidem.